Iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje trazemos aqui aos nossos estúdios aqui do Em Vista a Beatriz Cullen, que é de formação farmacêutica, mas faz um trabalho de hospitalidade nas empresas. É um conceito muito legal que nós vamos dividir com você. Então, Beatriz, seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios para falar de empreendedorismo. Eu agradeço, Paulo. Obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade de falar. Eu sou assim apaixonada pelo tema, falar de hospitalidade empresarial. Quero explicar um pouquinho o que é isso. E acho que ele é um fator de diferenciação em qualquer relacionamento. Seja relacionamento entre as empresas, seja relacionamentos pessoais. As pessoas cuidam muito das suas relações pessoais. E tantas vezes não dão valor às suas relações profissionais ou suas relações entre empresas, ou entre os profissionais em si, ou entre os seus negócios, que são as empresas. E nós sabemos, né, dos tempos tão antigos do português da padaria, que tinha lá o lápis e controlava na caderninha dele todos os clientes que ele tinha. Verdade. E ele lembrava de nome, ele lembrava de fatos que ele gravava, e ele cumprimentava até tantas vezes pelo aniversário, pela família, enfim, cresceu, aumentou. E isso foram relações que eram relações extremamente longínquas. Elas ficavam, duravam, se perpetuavam por tanto tempo. E eu vejo hoje essa mesma correlação no mundo do negócio, das empresas, né? Relacionamento é tudo. Você, hoje, eu falo que o maior tesouro é você poder ter pessoas de diferentes segmentos, que você se relacione. É lógico que algumas viram até relações pessoais, quando há uma empatia, quando há questões afins. Mas, assim, todo mundo ganha nisso. Quando eu tenho uma questão, né, eu sobrevivo e vivo do relacionamento. Então, eu tenho, vamos falar um pouquinho depois do IB, mas uma das coisas é aproximar pessoas e consolidar relacionamentos, que a hospitalidade faz isso. E isso é bom para o negócio, é bom para as pessoas e todo mundo acaba ganhando. Mas, olha, o telespectador já percebeu que nós temos muito que aprender, aprendendo com quem faz. Nós temos muito que aprender hoje com a Beatriz. Mas antes de entrarmos no assunto mesmo, eu queria saber da Beatriz. Uma moça que começou lá atrás, como farmacêutica, aí, de alguma maneira, o bichinho empreendedor estava sempre ali, e chegou uma hora que ele falou, agora nós vamos para outros ramos, outros desafios, né? Como é que foi? Desde a formação, você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou piracicabana, meu sotaque não nega, com certeza. Lá vocês tomam leite quente, né? Mais de 30, nem sei, 30 anos, muito mais disso fora da cidade. Mas, como diz um grande guru aí na hora de outplacement, na área de pessoas, de network, ele diz que isso é o meu grande diferencial. Porque o sotaque vem a questão do ser genuíno, do ser muito mais verdadeiro, porque mantém as suas raízes, mantém a sua essência. É verdade, só um adendo. O que era pejorativo antigamente, né, que é a linguagem do... Você está falando de Piracicaba, eu tenho um grande amigo lá, o Wilson Ferreira, ele é de Piracicaba, ele fala com orgulho, eu sou caipira, né? O que era pejorativo antes, o caipira virou um sinônimo de credibilidade, não é? Apesar de quando eu não me ouço falando, porque aí eu já vou colocar muito defeitos no sotaque, no tom, enfim. Mas é uma delícia. Eu, né, de Piracicaba, obviamente saí já há um bom tempo de lá, minha família foi para Campinas, eu trabalhei na alfândega em Santos, na Receita Federal, onde existia um laboratório que era da Unicamp, da Funcamp, onde eles levaram profissionais para montar uma estrutura de controle de qualidade no Porto de Santos. Tudo que o Brasil recebia passava por um controle para verificar se era falsificado, era verdadeiro, e se estava dentro daquela classificação alfandegária, que eram as taxas, que as empresas estariam pagando por importar esses produtos. Eu fiquei lá, foi um grande aprendizado, eu comecei montando um laboratório de microbiologia, de alimentos, enfim, de tudo, porque lá chegava de tudo, e acabei crescendo, fiquei 5 anos, acabei pegando toda a parte de a farmácia e bromatologia. Então, eram bebidas, alimentos, produtos farmacêuticos, itens para a área de indústria, e tínhamos que descobrir. Então, foi para mim foi um grande
colégio. Por quê? Porque lá nós tínhamos que descobrir coisas que até então não imaginávamos que existissem. E depois de lá, eu acabei ficando 5 anos, eu vim para São Paulo, fiz mestrado na USP, também na área de microbiologia de alimentos, trabalhei muito com comida, com alimento. E, em seguida, acabei indo trabalhar, na época era a Ceval, que é a marca Seara hoje, que é a Seara, a Ceval depois virou Bunge, que é hoje uma empresa grande, onde lá eu fiquei 11 anos. E comecei trabalhando na parte de controle de qualidade. Minha área farmacêutica tem muito na parte de controle de qualidade de alimentação. Então, eu resolvi seguir a área de alimentos, que era a área de indústria na época. E lá eu trabalhei com, assim, desde padronização dos métodos de análise dos laboratórios, receber missões internacionais para validar os abatedores para exportação, e, por último, a implantação da ISO 9000. Que é toda uma certificação no sentido de dizer que aquela empresa tem um sistema da qualidade. Depois disso, obviamente, depois de 11 anos, a empresa queria que fosse para Santa Catarina, porque eu trabalhei muito com Catarina, viajava bastante para todo o Brasil, mas principalmente Santa Catarina, que tem várias unidades. E eu disse que não, meu negócio era ficar aqui em São Paulo, tinha família toda aqui, então que eu não tinha interesse. Acabei me desligando e pensei, e agora? O que eu quero fazer? Peguei uma época de mercado muito ruim, mercado bem difícil, né? Isso foi 88, 89, e acabei mesmo que abrindo uma empresa. Falei, eu gosto de fazer muito treinamento, de trabalhar com isso, trabalhar a parte de relacionamento, a área de pós-venda, ou os saques, são centrais de relacionamento. Acabei indo para isso, e aí que veio depois trabalhar, montar uma associação, que é a Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente. Eu trabalhava na Santista, que era Ceval, Santista, depois virou Bunge, que hoje não é mais a ver com a marca Seara. Sim. E surgiu a oportunidade de, Beatriz, você não quer fazer já que você está com o seu negócio agora, você não quer ajudar a montar essa associação? E acabei de começar a montar a associação, criar estatuto, criar todas as vice-presidências, enfim. Acabei ficando aí 5 anos no projeto de desenvolver essa cultura das relações, aproximar pessoas, negócios, trazer melhores práticas nas empresas. Então, eu tinha eventos, eu tinha visitas, levei visitas para fora também, para as pessoas conhecerem o que tinha na área de relacionamento pós-venda. E acabei ficando aí 5 anos. Chegou depois de 5 anos, falei, agora eu acho que essa minha etapa também já foi. Está na hora de eu pensar numa outra coisa. E nessa parte eu já era uma prestadora de serviço para essa entidade. Quando eu saí, eu falei, não, agora está na hora de eu quero trabalhar alguma coisa que seja um upgrade, uma coisa acima de relacionamento. E acabei pegando alguns projetos para o Senac na área de hotelaria. Foi aí que eu entrei em contato, falei, hospitalidade, o que é isso? O que eu posso trabalhar em cima disso? Eu falei, já venho do relacionamento, o que a hospitalidade vai agregar? E eu acabei criando aí o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, o IBHE, que completou agora, em 1º de abril, 7 anos, onde lá eu vi que eu podia trabalhar em fomentar, em promover essa cultura da hospitalidade. Olha, então nós vamos deixar o nosso telespectador um pouco curioso para saber o que é o IBHE. Ou IB. Ou IB. Daqui a pouquinho nós vamos continuar falando aqui com a Beatriz Cullen e você vai saber o que é o IB. Não saia daí, o Invista volta já já. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando com Beatriz Cullen sobre hospitalidade nas empresas. E a Beatriz está dando uma aula aqui de relacionamento, networking. A gente pensa que naqueles relacionamentos que nós temos com as empresas, parece uma coisa banal, mas isso às vezes pode fidelizar muitos negócios, podem abrir muitas portas. Beatriz, interessante essa coisa da hospitalidade. E você dizia que isso surgiu a partir da sua passagem, além de outras experiências, da passagem de hotelaria, né? E aí que surgiu a ideia do IB, o IBHE.
Perfeito. Um instituto. Isso, porque se fala muito no termo inglês, o hospitality, ele engloba hospitalidade. Ele está focado muito na indústria de meios de hospedagem. E, no caso, na língua portuguesa, tem a hospitalidade, tem a hotelaria, com nomes bem distintos. E lá não, fora do país só tem hospitality e fica entendendo que é só meios de hospedagem. E não é. Você pode incluir aí, receber pessoas, cuidar de pessoas, nós estamos falando de hospitalidade. Porque uma das coisas que a hospitalidade, definições existem inúmeras. Né? Eu não tenho a pretensão nenhuma de dizer qual é melhor, qual é pior. O que eu uso coloquialmente são todas as coisas atenciosas, corteses e gentis que uma pessoa faz para sentir que ela está do seu lado. Então, quando eu parto desse conceito simples, eu estou falando do sapateiro, eu estou falando da padaria, eu estou falando do posto de gasolina. Eu tenho muitas histórias de pequenos empreendedores que hoje eu utilizo numa pesquisa que eu faço anualmente, que nós vamos comentar, que é o Café Celebração. São as empresas mais hospitaleiras. E o empreendedor hospitaleiro, que eu já premiei também. Sim. Escola pequena, onde eu, obviamente, fiz oculto, por indicação de profissionais que respondem a esse estudo, e eu fui pessoalmente conhecer alguns. Sim. E lá eu fui ver o que ele tinha de diferente, o que ele fazia. Então, o cuidado com o funcionário, o cuidado com o fornecedor, o cuidado com o seu cliente, que é o seu público. Né? Eu tenho cuidado com a comunidade. A hospitalidade tem alguns pilares. Eu vou falar da hospitalidade, depois eu volto com a questão do IB. Então, a hospitalidade não é só pessoas simpáticas, gentis, atenciosas. Eu vou lá, encontro com o Paulo foi gentil, atencioso, mas eu estou com um problema, o Paulo não resolveu. Então, o Paulo, apesar de todo esse trabalho, toda essa simpatia do Paulo, eu quero a minha solução do meu problema. Eu vou considerar que não foi aquilo que eu esperava. Por quê? Porque eu não tive solução. Então, eu tenho a questão de processo. Está bem definido. Quando tem uma questão para resolver, ela é simples, ela é rápida. Ela vem de encontro ao foco, ela olha para mim, ou ela é de interesse da empresa que resolva, que para ela é melhor. Não, eu tenho que olhar que para o meu cliente, aquela é melhor. Então, eu tenho que, muitas vezes, fazer uma mágica para ver o quanto isso vai me custar, o quanto que eu tenho condição de fazer para poder atender uma necessidade do meu cliente. Para poder encantar. Eu tenho que criar a experiência memorável. Hoje não se fala mais prestação de serviço. Fala-se em preparação de experiência. Sim. Todo mundo quer ter uma experiência memorável em qualquer ponto de contato que eu me relacione. E, continuando, pessoas, processos, eu tenho a questão do ambiente. Como é que é esse ambiente que eu trabalho? Ele é um lugar legal, gostoso, ele é ventilado, ele é quente, ele é feio, ele é úmido, ele é escuro. Ou também, como é que é o relacionamento do grupo interno? Como é que a empresa cuida desse relacionamento para que essas relações, primeiro, revertam em mais produtividade, em saúde, em bem-estar. Eu tenho que estar numa coisa, eu tenho que sentir que ela faz parte. De criar essa sensação de pertencimento para o negócio. E essas empresas pequenas são o que mais têm condição de criar. Por quê? Porque a proximidade é muito maior. Sim. E aí você pode fazer isso de um relacionamento onde o sucesso da sua empresa é o relacionamento. Então, você paga mais caro para ir lá, por exemplo, você vai naquele posto de gasolina, porque você sabe que aquele frentista, quando recebe você, ô, Beatriz, como é que você vai? Tudo bem? Quanto tempo que você não vem aqui? Como é que tá? Posso ver isso? Posso ver aquilo? Vai na padaria. Pô, outro dia eu fui numa padaria, o cara me trouxe Gente, que é a coisa mais gostosa aqui? Café com leite e pão na chapa. Nossa, é. Aí me veio numa padaria aqui de Bragança, num domingo de manhã. Entramos, pedi café com leite e pão na chapa. Quando vem o leite, está escrito bom dia no leite. Na espuma do leite. Sim, não, sim, eu sim. falei, não é possível, eu preciso ir lá, cumprimentar esse moço, porque eu não paguei mais por isso. Mas Sim, ele fez verdade. com que eu vivesse uma experiência memorável. Aí eu pergunto para você acha que eu não volto à mesma padaria sempre? Ah, com certeza, né? Com Eu não certeza. paguei. Aliás, não te interrompendo, essa padaria de Bragança, ela deve ficar próximo de um lago que tem. E ali. fica. Eu acho que eu parei já nessa Fica, padaria e também fica. e me lembro desse café, viu? Olha que coisa interessante, né? Olha, como um simples cafezinho escrito ali com carinho, né? Ele pode mudar, ele pode fidelizar grandes negócios. Né, outro inclusive. dia eu vi uma imagem, Paulo, a pessoa numa cidade quente, provavelmente no Nordeste, onde tinha um guarda-sol e o cavalo embaixo. Ele estava com a carroça e o cavalo. Ele pôs o guarda-sol
Para o cavalo. Então eu falei assim, gente, Que eu falo, carinho, né? animal é família, animal tem que verdade. cuidar, e provavelmente é um instrumento de trabalho também dele. E ele colocou, porque o sol estava muito forte, ele colocou um guarda-sol enorme para o cavalo não ficar no sol. Mas, Beatriz, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quando você chega naquele lugar, nós temos muitos empreendedores que nos assistem, grandes e pequenos, ainda na movimentação, mas grandes empreendedores que nos assistem. Esses empreendedores, com certeza, em algum momento, têm algum auxiliar, seja de família, seja um funcionário ou 1000 funcionários, ele deve cuidar muito para que esse funcionário ele receba bem. Perfeito. Porque chega em alguns balcões, você com certeza já teve essa experiência, telespectador. Chega em alguns balcões, em algumas lojas, que vem a pessoa, a gente sente até arrepio. Parece que aquela pessoa não queria estar ali naquele momento, não é verdade? E ela esquece que ela está lá porque você existe. Sim. E segundo, se ela não fizer bem feito, primeiro ela corre o risco de não ficar e de ser substituída e não vender. De não vender, dá trabalho tudo isso. Mas é um negócio, tem que estar na veia. Eu falo que o espírito de servir tem que estar na veia. Senão você não pode ser linha de frente. Você tem que colocar para fazer um outro trabalho atrás, mas que você não se exponha. Mas se você está na frente, você tem que gostar de gente. Né? E esse exemplo vem de encontro à questão de falar da cadeia. Né? Então, existe assim o círculo virtuoso da hospitalidade consciente. O que é isso? É você criar um negócio cuja lucratividade seja de longo prazo. Como que isso existe? Quando eu priorizo essa cadeia de valor. Quem é essa cadeia de valor? Nessa ordem está o funcionário primeiro. Para o funcionário cuidar bem do seu cliente, ele tem que ser bem cuidado. Como é que ele vai cuidar bem do cliente se ele não é bem cuidado? Então, ou seja, a coisa não caminha. Então, eu tenho na prioridade o funcionário, eu tenho o cliente, depois eu tenho o fornecedor. Produtos e serviços, qualquer negócio, precisa de ter bons fornecedores. Como é que é essa minha relação com esse meu fornecedor? Eu tento espremer dele para ter preço barato, mas a que custo? Que relação saudável que eu estabeleço de longo prazo para que ele seja alguém que, quando me entrega no prazo. Se eu tenho um problema, me atende, né? Trabalha a relação de... Exatamente. Produto. Qualidade eu nem questiono mais, Paulo. Qualidade é uma coisa que hoje, se não tiver... já nem fica no mercado. Né? Acho que não. Acho que a diferenciação hoje está no serviço. Sim. Depois eu tenho a comunidade. Como é que eu cuido do meu entorno? Como é que eu cuido da família dos meus funcionários? Como é que eu cuido do entorno que está a minha empresa? Quais as relações que eu estabeleço? Meio ambiente, ou por trabalho voluntário, ou a receber as pessoas, quanto que eu cuido do lixo, da organização em volta. E pode ser qualquer lugar, não precisa ser uma grande empresa. Beatriz, quando você fala, me surge uma dúvida, que provavelmente nós vamos tratar no próximo bloco, mas já fica para você ir pensando. É mais fácil, por exemplo, uma empresa menor, onde tenha 4, 5, meia dúzia de funcionários, meia dúzia de colaboradores, você saber até o nome da esposa, do filho e tal, é mais fácil. Agora, as grandes empresas, que inclusive você atende, né? Como você faz esse treinamento para as pessoas, para que quem está ali, o funcionário que está atendendo, ele se sinta, ele tenha pertencimento à empresa? Ótima pergunta. Só que nós vamos deixar para responder no próximo bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos. O Invista hoje está falando com a Beatriz Cullen, que faz aí um trabalho muito legal com relacionamento à empresa, funcionários e outras empresas. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. E nesse momento eu quero agradecer as mais de 60 TVs co-irmãs, TVs comunitárias, TVs educativas, TVs universitárias que retransmitem o nosso programa, o Invista. Um grande abraço a todos, e você que está assistindo o Invista em todos os rincões mais longínquos aí do estado de São Paulo e em alguns outros estados brasileiros, nosso muito obrigado por permitir nossa entrada aí na sua casa. Hoje nós estamos falando com uma grande empreendedora, a Beatriz Cullen, que está falando sobre hospitalidade nas empresas. E ficou uma pergunta no ar que nós perguntamos o seguinte: para uma empresa menor, com menos
funcionários, é mais fácil o empreendedor ele ter um relacionamento. Agora, para grandes empresas, como você faz o treinamento para a empresa se relacionar com os seus colaboradores, Beatriz? É uma pergunta bem interessante, porque quando eu comecei, é lógico que você quer buscar melhores exemplos na empresa como um todo. E eu vi que se eu fosse buscar hospitalidade permeando a empresa toda, ia ser uma coisa bem difícil. Por quê? Porque o ter esse meio como ferramenta, como valor, não é sempre que eu encontro. Encontro, muitas vezes, nos líderes em áreas específicas. Onde eu mais encontro isso hoje? Nas áreas que cuidam do relacionamento. Nos saques, no pós-venda, nas centrais de relacionamento. Então, ou seja, ele tem como missão cuidar do cliente. E aí, para ele cuidar do cliente, ele tem que cuidar do funcionário, ele cuida de toda a cadeia para que o atendimento, o resultado final, a experiência naquele ponto de contato seja boa. Então, eu basicamente comecei trabalhando, comecei e até hoje eu vejo muitos nichos, essas ilhas da hospitalidade, até em grandes empresas. Vamos falar da pequena empresa. A pequena empresa, quando tem a alta administração, ou seja, o dono, dono e seus diretores, enfim, seus sócios, quando ele tem isso, quando ele tem essa prática com os seus funcionários, eu pergunto, que coisa mais rica que isso? Onde você cuida, você sabe o nome, parabeniza, você, enfim, promove encontros, promove, enfim, almoços. Eu tenho empresas que começaram até escolhendo o funcionário do mês, onde ele vai almoçar, ele tem um encontro especial com a pessoa, da direção. E aquele funcionário onde o dono não tem privilégios, ele trata todo mundo igual. Né? Porque tem muito essa questão, porque eu sou gerente, eu sou diretor, e aí tem os outros operacionais. Eu pergunto, por que essa divisão? Sendo que todo mundo precisa de todo mundo. Pois é. E o funcionário, quando se sente valorizado, ele diz, poxa, eu faço parte, eu tenho pessoas que fizeram opção, até na família, entre a família e a empresa, eu já vi isso, que sentem que, mulheres que não tiveram filhos, porque elas tinham tanto empenho, tanta dedicação com o negócio, amavam o que faziam, que elas priorizaram a vida delas profissionais e não estão infelizes por isso, fizeram uma opção. Eu acho que cada um faz as suas escolhas. Mas assim, por quê? Porque sentiu que vale a pena. Eu gosto do que eu faço, eu sou reconhecida pelo aquilo que eu faço, eu sou valorizada. Olha, eu queria dizer que o que você está dizendo, nossa, ela cabe esse conceito em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu queria até fazer um testemunho aqui. Esses dias, conversando com a Socorro, que é a nossa auxiliar aqui da limpeza, perguntei, Socorro, o que você faz aqui? Ela falou, eu faço limpeza, faço... Não. O que você faz aqui é televisão, porque... se não tiver esse ambiente gostoso, agradável, nós não conseguimos fazer outros trabalhos. Então, é legal, né? A gente procura ter esse conceito aqui, que não tem aquele realmente, cada um na sua função, é muito importante, seja lá em que função for. E, nesse sentido, vale ressaltar como atenção aos pequenos detalhes. São 2 pontos importantes. Interesse genuíno, você ter interesse em ouvir, interesse em ajudar o outro. Isso assim, independente de quem seja. Eu falo assim, que os grandes segredos, eu particularmente pela minha experiência, eu vejo que são as pessoas mais simples, as pessoas que têm funções, às vezes, não tão relevantes, são as que mais ajudam, as que mais fazem essas conexões. As mais queridas, inclusive. Nossa Senhora, quantas assim. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Você precisa falar com uma pessoa importante de uma empresa. Fica amiga da secretária. Se você tem uma relação legal com ela, ela faz você chegar e chega assim, redondo. Por quê? Porque ela sentiu que foi bem cuidada. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, mas como né? Tem um lugar que eu faço evento, o menino, assim, ele faz de tudo para nos ajudar, porque ele fala assim, nunca ninguém me tratou do jeito que vocês me tratam. Eu falo assim, mas por que ninguém nunca te tratou? É normal, tem que tratar todo mundo igual. Por que isso é diferente? E assim, ele faz o possível e o impossível para naquilo que nós precisamos. E está sempre com o sorriso até aqui. Sim. Eu falo assim, poxa, olha só. E ele é fundamental para que muitas coisas funcionem, para que as pessoas que vão ao evento sejam bem recebidos. Ele coordena o banheiro, se tiver pessoas, ele dá fila, indica para outro lugar. Ele vê a temperatura, como é que está o ar-condicionado, está bom ou não está. Ele já sabe se tem que cuidar. Então, ele fica assim, atento e disponível. Eu falo, gente, para mim, tem preço. Tem uma coisa que nós não podemos deixar. Você faz, pelo Instituto,
você faz um reconhecimento para as empresas que se destacam. Isso é anualmente? Eu vou voltar. Eu só vou te responder aquela pergunta que você fez inicial em relação a como implantar isso. Né? Sim, então, sim, é verdade. Nas grandes empresas. Isso, pode ser nas grandes e pode ser nas pequenas também. Primeiro, se você tem aula de administração nisso, os exemplos são extremamente bem-vindos. Quando eu tenho alguém como exemplo, eu olho para aquilo lá, eu miro aquela pessoa e falo assim, eu também quero ser assim. E eu tenho exemplos, por exemplo, nesses estudos que eu faço anualmente, eu comecei a entender o conceito da hospitalidade empresarial fazendo pergunta para os profissionais. E isso, durante 7 anos, eu tenho uma pesquisa já estruturada, que eu mando eletronicamente para todo mundo que faz parte do meu banco de dados, do meu relacionamento, que é um número razoável, e eles respondem, todo mundo que responde recebe um mimo. Eu mando pelo correio um agradecimento pequenininho, porque ele dedicou lá os seus 10, 15 minutos para responder o estudo. Então, o mínimo que eu posso fazer é agradecer. Sim. E esse estudo acabou gerando aí meio que um ranking, uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas acaba sendo, que eu comecei a ver que existiam empresas que eram citadas repetidas vezes em relação a da empresa que você se relaciona, ou se relacionou, aquela que você considera hospitaleira, e as pessoas citaram. E acabou durante, no partir do quarto ano, do terceiro ano de estudo, eu comecei a falar assim, poxa, está na hora de mostrar para o mercado que tem empresas que todo mundo, que a grande maioria enxerga que elas são mais hospitaleiras. Sim. E por que elas são mais hospitaleiras? Porque eu vou na unidade, por exemplo, do Fleury, que é a medicina diagnóstica, o manobrista me recebe lá com um sorriso, sempre me atende. Porque todos os pontos de contato que eu uso com a empresa, eles são gentis, são atenciosos, resolvem o meu problema. Uma vez até erraram, eles me pediram desculpa, eles viram que eu tinha errado. Então, ou seja, eu vou percebendo o que é hospitalidade em tudo. São as coisas atenciosas, gentis, que alguém faz para sentir que eu estou do lado. E isso acabou criando um ranking de empresas grandes que hoje estão, né? Então, eu tenho o Porto Seguro, eu tenho a Natura, eu tenho o Fleury, eu tenho o Einstein, que acabaram sendo eleitos. Mas eu criei o Empreendedor Hospitaleiro, que foi, no ano passado, uma escola, aqui de São Paulo, no Paraíso, onde eu fiz essa visita e encontrei nela o cuidado nessa cadeia de valor, com os clientes, com os funcionários, que acabaram trazendo isso. E aí, nas empresas, como isso pode acontecer? Voltando à pergunta para finalizar. Exemplo, o líder hospitaleiro é aquele que, além de tudo, ele respeita todo mundo, ele é gentil, ele é prestativo, ele cuida das pessoas. E o líder é tudo em qualquer empresa. Pequeno ou grande, é ele que faz as coisas acontecerem. É verdade. Se ele tem isso, o Beatriz, técnico é fácil. Com essa dica primordial, nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Chegou o finalzinho, mas olha, você pode continuar assistindo a Beatriz. Ela tem um canal na canal TV Hospitalidade. TV Hospitalidade. Você está vendo aí o endereço aí nas letrinhas. Vá lá e olha, Beatriz, foi uma grande alegria você estar aqui conosco. Aprendemos muito e ficam então os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu queria que vocês pudessem compartilhar. Eu tenho vários vídeos na TV Hospitalidade. Está dentro do www.ibhi.com.br. Lá você vai encontrar entrevistas, você vai encontrar estudos, pesquisas, tudo que eu tenho sobre a hospitalidade empresarial. E olha, eu digo, eu assino embaixo, vale a pena e o resultado vem sim. Mas não é da noite para o dia, mas ele vem. Legal. Bom, agradecemos então a Beatriz, mas em primeiro lugar a Deus, que nos permite estar aqui trazendo alguma coisa boa aí para sua família, na sua TV local. Um grande abraço a todos, o Invista vai ficando por aqui. Até mais.